João capítulo 6, no verso 1 a seguir. Hoje é o 7º ano da campanha, né? Campanha profética, baseando nos 12 meses do ano, né? Hoje está representando o mês de julho, né? Mês de julho. E Deus tem uma bênção para mim, uma bênção para você. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a multiplicação de pães e peixe. Diz a palavra: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque eles bem sabiam o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto teriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram nos que haviam comido. Amém? Maravilha de Deus. Pode sentar e louvar o Senhor com as palmas. Que maravilha, né? Palavra maravilhosa nessa noite, através do Espírito Santo de Deus, o qual o Senhor está falando nessa noite sobre a multiplicação, né? Você, meu irmão, você, minha irmã, que entrou aqui nessa noite, eu creio que você veio em busca de algo da parte de Deus. Você não veio aqui porque era o pastor Renato que vai ministrar a palavra, não, porque de mim você não pode esperar nada, mas de Jesus tem muito para oferecer para vocês nessa noite. Você pode dizer para o teu irmão: como foi teu ano 2025? Pode dizer para o teu irmão, diga para ele, diga para ela, mas diga, fala, pergunta para o seu irmão, não tenha vergonha não, irmão. Não tenha vergonha de perguntar para o teu irmão, para a tua irmã, como foi o teu ano de 2025. Eu creio que esse ano de 2026, diga para ele, diga para ela, vai ser melhor do que o que você teve o ano de 2025, porque o mesmo Deus que operou no ano de 2025 vai operar em 2026 e vai operar muito mais na tua vida se você crer, se você acreditar, se você confiar. Porque a palavra do Senhor, irmão, ela se muda todos os dias, todos os instantes na minha vida e na tua vida. Mas para isso nós temos que crer. Nós não temos que olhar para o pregador, tem que olhar para a palavra. E quem vai falar nessa noite é o Espírito Santo. Onde Jesus usou aquela serva do Senhor de uma forma sobrenatural, hoje Ele vai me usar da maneira que Ele está querendo usar. Então você que vem aqui, olha para mim, olha para Jesus, porque é Ele que é o consumidor de tua bênção, da tua vitória nessa noite. Nós olhamos essa palavra e vemos aqui que está dizendo nessa palavra que depois dessas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia. Jesus passou o mar da Galileia. Jesus atravessou o mar da Galileia, e que é o de Tiberíades, e seguia numerosa multidão. Jesus era seguido por multidão de pessoas. As pessoas gostavam de acompanhar Jesus, porque estando com Jesus, curava todo tipo de enfermidade. Jesus alimentava as pessoas, não deixava ninguém passar necessidade de se alimentar. Então nós olhamos aqui que é numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Jesus
curava todo tipo de enfermidade. Hoje Ele está curando a enfermidade nessa noite. Hoje Ele está libertando vida. Hoje Ele está tirando pessoas que estão tomadas pelas garras de Satanás. Hoje Ele está restaurando lar. Ele está restaurando família. Ele está restaurando casa. Hoje Ele está trazendo você que está nas trevas para a luz. Hoje Ele está mudando. Hoje Ele está mudando a tua vida. Hoje Ele está mudando o teu cativeiro. Porque essa multidão acompanhava Jesus. Porque muitos precisavam de cura. Muitos precisavam de uma libertação. Muitos precisavam de um alimento carnal. E Jesus dava tudo isso. E hoje Ele continua fazendo a mesma coisa. Hoje Ele não deixa o filho dele, a filha dele, passar necessidade. Ele supre a minha e a sua necessidade. Ele dá comida, Ele dá bebida para nós poder se alimentar, para nós tomar um refrigerante gostoso com a família. Você tomar uma Coca-Cola, que delícia, bem geladinha. Então Jesus, eu creio que o irmão chegar com o irmão e eu meteu risada. Eu creio que esse irmão chegar com uma Coca. Eita glória, eu também fui muito, hoje eu não tomo Coca, pai. Então Jesus, Ele supre todo tipo de necessidade, irmão. Jesus, Ele restaura a vida, o cativeiro das pessoas. Jesus tira você que está lá no mundo do pecado e traz para o caminho da salvação. Então aqui nós vemos essa multidão acompanhava Jesus. A multidão está aqui, olha que multidão de pessoas que está ali. Olha do teu lado que está vazio e fala, aqui tem um irmão sentado, aqui tem uma irmã sentada. O anjo está indo nesse lugar, nessa noite. Jesus, Ele quer nos dar a vitória. E aqui nós olhamos que essa multidão acompanhava Jesus. Por quê? Eles sabiam que eles estando com Jesus estavam bem acompanhados. Como nós estamos no caminho de Jesus, estamos no caminho certo. O inimigo se levanta? Claro que ele se levanta. Se o crente não é perseguido, ele não está no caminho de Deus. Ele está com uma coisa errada na vida do cristão. O crente tem que ter luta, tem que ter batalha, mas ele tem que ter costa para aguentar a chicotada. Não é qualquer coisa que você vai virar as costas para o Senhor. Não. Tem que ter costa para aguentar a chicotada. Ele quer chicotear. Ele quer que nós tenhamos chicotada para poder estar na presença dele. O crente tem que ter costa larga, tem que aguentar. Bata, Jesus, bata que eu estou aqui para apanhar. Mas quando Satanás se levantar, você está preparado para derrubar ele por terra em nome de Jesus. E essa multidão acompanhava Jesus. A multidão ali. Então Jesus subiu. Jesus subiu um monte. Jesus subiu um monte. Jesus subiu. Por isso que eu digo, irmão, a bênção está lá em cima. Por isso que diz no Salmo 121: e levo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem dos céus e a terra. Onde ele está? Ele está lá em cima. Você tem que olhar para cima. Jesus aqui, ele subiu um monte. Ele assentou-se ali com os seus discípulos. Jesus subiu e sentou com os discípulos para poder falar do amor de Deus. Mas quando Jesus olha, Jesus viu uma multidão tão grande que vinha vindo. Jesus começou a olhar aquela multidão. Olha pelo olho espiritual, irmão, e veja a igreja cheia. Veja a igreja repleta de gente aqui dentro nessa noite. Oh, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Só não sei que aquele que não crê. Mas aquele que crê, ele olha assim e vê o poder de Deus agindo nessa noite. Aleluia. E nós olhamos que Jesus subiu ali ao monte e começou ali a falar do amor de Deus. Começou a ensinar o Evangelho. Começou a falar do poder de Deus. E ali era a festa, era perto da festa das Páscoas. A Páscoa era a festa dos judeus, né? Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Jesus perguntando, né, ali, Filipe perguntando: onde compraremos pão para dar para esse povo se alimentar? Porque o povo ali estava com fome. Nós aqui estamos com fome, mas da palavra. Eu estou com fome da palavra. Eu estou com fome da palavra. Eita Deus! E ali ele pergunta: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Meu Deus! Mas dizia isso para experimentar. Jesus gosta de experimentar, irmão. Jesus gosta de experimentar se você está firme com Ele. Ele quer saber se você está firme. É por isso que ele começa a pôr uma prova,
começa a apanhar uma lutinha, e às vezes a pessoa não aguenta, já vai para fora, sai da presença. Mas nessa noite Jesus está restaurando vida. Mas nessa noite Jesus está trazendo alma. Nessa noite Jesus está trazendo alma para a casa dele. Nessa noite Jesus está falando: filho, eu estou contigo, filha, eu estou contigo nessa noite. Jesus, ele está dizendo através da palavra. E Jesus disse aquilo para ele somente para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus sabia, irmãos, Jesus sabia que ali no meio daquela multidão, muitas pessoas que estavam ali, tinham um jovem, um rapaz que tinha com ele 5 pães e 2 peixinhos. Jesus sabia. Jesus sabia. E Jesus sabe hoje no teu coração o que você está pensando aí, sentado nesse banco. Jesus sabe o que você está pensando. Você pode falar: mas que palavra? Essa palavra eu já tenho visto ela várias vezes. Mas, irmão, ela não é do dia que você está ouvindo hoje, hoje é diferente. Se você analisar como você já ouviu essa mensagem, você ouviu numa posição hoje, Jesus está falando de uma forma diferente. Jesus ali, ele sabia o que ele ia ter que fazer. Ele sabia, Jesus estava sabendo, mas ele fez aquela pergunta, né? Para poder ver qual que era a atitude do seu discípulo. Olha o que o discípulo ia dizer: assim é os obreiros na casa de Deus. Quando ele vai falar algo, o pastor, ele já está ciente que vai acontecer. Mas o discípulo de Jesus ali, falando para Jesus, mas dizia isso para experimentar. E respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? 200 denários de pão, irmão. Olha aí, pastor Ferreira, 200 denários de pão. Qual o equivalente a 200 denários de pão? O equivalente a quanto? 200 denários de pão. 200 denários de pão é equivalente, irmãos, né? Representa um valor monetário antigo, correspondente a 200 dias de salário de um trabalhador na época da Bíblia, o que seria uma quantia muito grande. Seria uma quantia muito grande, equivalente hoje a milhares de reais, a 10 mil reais, aproximadamente a 15 ou mais, a 15 mil ou mais, dependendo do poder de compra e da estimativa de um salário diário atual. Olha o valor de 200 denários, pastor, quanto que vale no dia de hoje? A valor a 15 mil, de 10 a 15 mil ou mais. 200 denários naquele tempo. Então, a multidão tinha ali aqueles valor que tinha, não dava para comprar alimento para todo aquele povo que tinha ali, porque eram muitos milhares de pessoas. A Bíblia diz que ali com 5 pães e 2 peixinhos alimentou mais de 5 mil homens, entre homens e mulheres e criança, aproximadamente, né, pastor Ferreira, dos 15.255 pessoas. 15.255 pessoas, pastor. Equivalente a essa multidão de pessoas. Olha, o milagre que Jesus fez, irmão, é tremendo, irmão. É tremendo, irmão, o milagre de Jesus nessa noite. Ele quer fazer um milagre na tua vida. Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer tirar você do cativeiro. Jesus alimentou mais de 15 mil pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Mas ali respondeu: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Para cada um receber o seu pedaço. E dizia assim, para cada um comer um pedaço só. Só que Jesus não dá as coisas de migalha. Jesus dá de farto de alimento. Jesus de farto de pessoa. Jesus, ele multiplica. Jesus é o dono da multiplicação. E nessa noite ele quer multiplicar a tua bênção. Nessa noite ele quer multiplicar a tua saúde. Nessa noite ele quer restaurar o lar. Ele quer repreender o inimigo que está destruindo o lar e casamento. E um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Olha, ele foi até Jesus e disse para Jesus. Ele informou a Jesus que ali havia um rapaz, um homem,
com 5 pães e 2 peixinhos. Agora, quando eu olho para essa passagem, meu irmão Kleber, né? Irmão Kleber, o que me chama a atenção, irmã Julinha, a bênção de Deus, o que me chama a atenção é que Jesus, sabendo que estava aquele rapaz ali com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, mas ali, quando eles foram informar Jesus, Jesus já estava ciente, né? Mas e eles tinham que ter certeza que aquele jovem ia dar aqueles pão e aqueles peixes, porque era coisa dele. Ele não tinha assim, obrigação de dar, não. Mas é o amor, irmão. O amor que faz você dividir o pão. Quando eles informaram a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha, disse 2 peixinhos. 2 peixinhos é coisa pequena, não é coisa grande. Então poderia falar, tá, tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixes. Quer dizer que poderia ser peixão grande, mas falou 2 peixinhos, quer dizer, é coisa pequena. Para eles era coisa pequena, mas para Jesus é coisa grande, irmão. Porque Jesus é coisa grande, Ele multiplica. Ele quer multiplicar nessa noite. Ele quer multiplicar a bênção. Dá um salve de palmas para Jesus. Ele merece. Daniel, mais uma pedrinha lá na glória para o senhor lá. Eita glória! Eita glória! Ele quer multiplicar, irmão. E ali, quando ele disse assim, de 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente, olha, meu Deus! Falta de incredulidade. De lado do mestre, sabendo que o dono do milagre estava ali do lado para falar isso. O que é esse 2 peixinhos? Meu Deus! Podia analisar, raciocinar que Jesus ali é o dono do milagre, o dono da multiplicação. Meu Deus! Você pode crer nessa noite que Jesus está aqui nesse lugar? Quem quer levanta a mão para Jesus? Para Jesus, não é para mim, não é para Jesus. O dono do milagre está aqui, o dono da multiplicação está aqui nessa noite. Meu Deus! E disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Olha, quase 5.000. Jesus disse: põe esse povo para sentar. Põe de 50 em 50. Manda fazer um monte de gente, 50 em 50. Né? 50 em 50, 15.000 pessoas, vai dar na faixa de 300 e cada monte daqui lá, uns 305 pessoas por aí. Mais ou menos, 305 pessoas ali. Deu mais ou menos a base de 305 pessoas sentando de 50 em 50. Olha, mais de 300 monte de pessoas sentadas um perto do outro. E Jesus com 5 pães e 2 peixinhos, alimentando aquele povo, irmão. Olha só que maravilha, o milagre. Jesus mandando sentar, o número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Jesus pegou aquele pão, aquele peixe, ergueu para o céu, agradeceu a Deus pela bênção, e ali Jesus mandou distribuir para as pessoas quanto eles queriam. Não era assim dizer, não é um pedacinho para cada um, não. Era o quanto quisesse, quanto mais quisesse comer, mais pão e peixe tinha para se alimentar. Jesus, Ele é o dono da bênção, Ele é o dono do milagre. Ele é aquele que dá a mudança. Ele tem bênção e bênção para mudança para nós. Por isso que Ele diz na palavra, né, que Ele... ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Ele disse que Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Está muito fraco. Com abundância. Jesus, Ele alimenta as pessoas com abundância, deixa as pessoas fartar de tanto comer. Então, irmãos, ali Jesus ergueu aqueles pão, e ali aquele povo começaram a distribuir. Assim fizeram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam. Quando eles começaram a alimentar, isso aí, quando já estava todo farto, que todo mundo já disse: agora estamos cheios, já estamos em condições de ir cada um ir para sua casa. Jesus mandou recolher os pedaços de pão que sobrou para que não estragasse nada. Agora o que me chama a atenção é que sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pão. Sobrou 12 cestos cheios de pão. E quantos pão tinha? Não era 5 pão? Sobrou 12 cestos cheios. Com medo de infartar. 12 cestos.
E 2 peixes alimentou mais de 15 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Mas sobrou 12 cestos de pão. Por quê? E de peixe não sobrou nenhum. Qual o segredo dessa palavra que não sobrou peixe? A irmã sabe? A irmã Ju, sabe? A senhora sabe? A senhora parece que quer falar aí? Não? Irmão, é que o pão você pode pegar ele aqui, levar para onde você for 3, 4 dias com você, porque ele não vai estragar, ele vai simplesmente endurecer. Mas o peixe, você deixou ele fora da geladeira 5, 6 horas, ele começa a estragar. Então Jesus, ele não deixa nada estragar. Ele faz a bênção, ele distribui as coisas determinado com a abundância. Mas tudo dentro do cronograma. Jesus não deixa nada se estragar. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus alimentou aquele porco, aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Sobrou 12 cestos cheios de tudo que se alimentaram. As pessoas com medo de bater na barriga e falar: chega, não cabe mais. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servemos. Irmão, vamos parar por aqui, porque as horas não estão esperando mais. Amém? Então, irmão, Jesus, ele dá as coisas de acordo com a nossa necessidade. Amém? Quem entendeu a palavra diz glória a Deus. Quem entendeu a palavra diz aleluia. Quem recebeu a sua bênção diga glória ao Pai. Glória ao Filho. E ao Espírito Santo de Deus. Amém? Você que ouviu a palavra, se coloca de pé em nome de Jesus.